Salve CBZeiros, motociclistas e motoqueiros de todas as motos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então neste vídeo eu vou falar sobre 10 defeitos dos carburadores da CB450 para que você tenha um norte aí para verificar esses itens quando você tiver algum problema de carburadores. Então vamos lá, vamos direto ao assunto, que a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para comentar, e senão o vídeo vai ficar muito longo. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, mas sem ordem, tá? Mas é uma coisa das mais importantes, é a equalização. O que é equalização? É você pegar os dois carburadores, as duas saídas dos carburadores, que tem uma borboleta lá dentro, que abre. Essas duas borboletas abrem juntos quando você puxa o acelerador, quando você enrosca o punho. Elas têm que abrir e fechar juntas, sincronizadamente, fechar perfeitamente ao mesmo tempo. Se uma estiver mais aberta que a outra, você está com problema de equalização e a tua moto não vai ficar redonda nunca. Você pode fazer a regulagem de mistura ar-combustível, você pode fazer regulagem nível de bode, vai falar daqui a pouco. A tua moto não vai ficar boa. Uma coisa fundamental é que ele esteja equalizado. Os dois têm que estar trabalhando com a mesma passagem de ar. Se não tiver equalizado, não tem jeito. A segunda coisa que a gente vai comentar aqui, que é um defeito, não deixa de ser, é a limpeza. Muitos dos defeitos, a moto para, deixa de pegar, para de funcionar, para de evoluir. Acontece mil coisas por causa de sujeira no carburador. Essa sujeira pode ser tanto na cuba, que está entupindo os giclês, não deixando passar a lenta, e você tem uma lenta irregular. Pode ser muita coisa. Você pode ter uma boia presa, um estilete, uma agulha presa por causa de sujeira. Você pode ter galerias entupidas, você pode ter ou obstruídas parcialmente, ou até totalmente, mas que é mais difícil. Então, você pode ter uma obstrução, depósitos de oxidação, de sujeira de décadas do uso da CB, e então a limpeza é importantíssima. Antes de você fazer qualquer regulagem, você tem que certificar que os teus carburadores estão totalmente limpos, senão pouco vai adiantar. Você vai tentar fazer uma regulagem de misturar combustível de lenta e não vai funcionar. Então, uma coisa interessante a ser feita é uma limpeza numa cuba de ultrassom, colocar esses carburadores numa cuba de ultrassom para que os depósitos de impurezas e oxidação e o que mais tiver lá nas galerias, lá internas, que você não consegue limpar, você limpa os giclês, sopra, dá um jato de ar, não pode enfiar arame, tá? Senão você altera ali a regulagem do giclê, ele vai ficar maior. Então, colocando ele numa cuba, vai soltar de dentro para fora daquelas galerias. Coisa que você não consegue fazer com Car 80, por exemplo, jogando um Car 80 lá dentro. Até tira um pouco, mas não tira tudo. A limpeza com ultrassom é muito utilizada pelos profissionais que trabalham com recuperação de carburadores, inclusive de CB. Só que é uma faca de dois gumes. Você pode ter uma limpeza que vai melhorar muito o teu carburador, ou agora, se ele tiver muito sujo e já tiver folgas, por exemplo, no eixo da borboleta, por exemplo, e tinha sujeira ali que estava segurando uma passagem de ar falsa, pode ser que o teu carburador, em vez de melhorar, piore. Então é uma decisão assim meio muito pessoal que você tem que tomar para fazer a limpeza na cuba de ultrassom. Mas eu acredito, crença minha, que em mais de 90% dos casos você vai ter sucesso com a limpeza na cuba de ultrassom, vai melhorar. Então a terceira coisa que a gente tem que se preocupar lá nos nossos carburadores da CB são os níveis de combustível dentro da cuba, ou também chamado de nível de boia, que é o nível da boia, a regulagem da boia que vai dar, né, a altura da boia, que ela vai trabalhar junto com a agulha, que vai dar lá o nível de combustível na cuba. Esse nível, se você for aí na internet, tem diversos profissionais aí, CBzeiros, eu posso citar aqui sem problemas duas referências que trabalham com carburador, que é o Artigas Silveira, que você pode procurar no YouTube aí que você vai achar. Ele tem muito vídeo falando sobre como limpar carburadores, como regular, tem tudo lá.
Então não vou repetir tudo aqui porque não é o objetivo do vídeo, é só passar para vocês os principais, os 10 defeitos aí principais que você tem que se preocupar para resolver se o teu carburador não está se comportando bem. E tem também o Herbert Montenegro. Se você procurar no YouTube aí, o pessoal, o CBZ, todo mundo conhece esses dois. Eu estou chovendo numa olhada aqui, mas estou deixando registrado que são parceiros aí que tem o mesmo, assim, basicamente o mesmo objetivo que eu, que é manter as CBs vivas para sempre. É só isso que a gente quer. A quarta coisa que você tem que se preocupar, o quarto defeito, né? O número 4 aí da nossa lista. Número 4 aí da nossa lista é a regulagem da mistura ar-combustível. Vamos supor, vamos partir do princípio que você já tem os carburadores equalizados, 2 borboletas estão lá trabalhando certinho, fechando justinho, tá tudo ok com essas borboletas. E você já tem um carburador limpo, passando pela cuba de tração ou não, mas está limpo, está funcionando, não é problema de sujeira. Você já fez a regulagem dos níveis de combustível nas cubas, nível de boia, está tudo ok. Agora, se você for fazer a regulagem de misturar combustível, provavelmente, se você não tiver um problema mais grave no carburador, você vai ter muito mais sucesso do que se você deixar essas coisas para trás. Não tiver equalizado, tiver com nível de boia legal e tiver sujo, você não vai conseguir uma regulagem. Se tiver com nível de boia baixo, nível de combustível baixo, você vai ter uma lenta irregular. Se você tiver alta, também vai ter uma lenta irregular. Você pode ter falta, você pode ter superaquecimento. São tantos defeitos que você pode ter por causa do nível de boia. E a gente ia ter que fazer um vídeo só por causa disso aqui. Só falando disso. Então, quarto item a ser verificado aí, recapitulando, é a regulagem da mistura ar-combustível. Lá nas agulhas, nas 2 agulhas, procure aí. Não é o objetivo do vídeo mostrar como se faz essa regulagem. Se fosse fazer um vídeo só para isso também. Então aqui são os 10 itens que você vai verificar. Bom, o quinto item que a gente tem que se preocupar em verificar, fazendo uma revisão nos nossos carburadores da CB450 ou CB400, são os giclês, é a giclagem desses carburadores. Você vai falar, pô Marcelo, mas o giclê que está lá tá tudo ok com ele, pô, é original da moto, eu troquei, tá tudo bem. Se você trocou e está tudo bem, você já mexeu em todos eles, você sabe que todos eles são iguais, todos eles estão na numeração certa, ok, né? Aí é só uma questão de limpeza. Agora, se você nunca retirou os giclês, e aí entra também as flautinhas, que o pessoal a gente chama aí popularmente de flautinhas, as flautas, os tubos emulsionadores, vaporizadores, tem vários nomes aí, dependendo do caso. Então, se você não tirar o giclê, por exemplo, da lenta, e tirar também aquela flautinha lá da lenta, aquela que é péssima às vezes para sair, aí nesses CBZeros que eu indiquei aqui no vídeo, que eu mencionei os nomes, eles falam, principalmente o artigo, ele fala como retirar uma flauta dessa travada. Então você procura lá na internet que você vai achar, procura lá no YouTube. O problema é que às vezes porque, por exemplo, voltando ao exemplo da flautinha da lenta, que não sai, ou da média, que não sai, né? Uma delas não saiu. Aí os donos anteriores, aquilo está emperrado, já está comida lá a fenda e não está conseguindo tirar, ele abandona aquilo para lá e aquilo vai acumulando problemas. Às vezes o pessoal enfia arame. Pode estar N problemas ali, pode estar com a bitola lá do orifício muito maior, porque já colocaram arame ali para limpar. Então você tem que certificar dessas coisas. Minha moto nunca fica boa, tem que trocar os carburadores. Às vezes o teu problema é uma flautinha dessa. Vai ter que investir um tempo, estudar um pouquinho, ver aí os vídeos do pessoal na internet, ou então mandar para o profissional para resolver o problema de vez, né? Dar uma restauração geral no carburador, tá ok? Sexto item da nossa lista, a ser verificado defeitos, problemas no carburador ou nos carburadores. São os pistonetes, agulha do pistonete, mola do pistonete, todo esse conjunto aí dos pistonetes.
O pistonete ele tem que subir lá no vácuo, né? Na entrada de ar, vamos dizer assim, na entrada do carburador. Quando o ar passa ali, por pressão positiva ele sobe. Então, uma das coisas que você tem que verificar é que esses dois pistonetes estão subindo e descendo livremente. Se você soprar ali na entrada do carburador, ali onde tem os dutos de ar, né, que vão para a caixa do filtro, tem uns orifícios ali que se você soprar, só fizer um sopro com a boca mesmo. Então eu vou pegar um compressor de ar, não enfiar um compressor de ar lá e jogar 100 libras de pressão ali, calma. De longe, joga um ar ali que você vai ver o pistonete subir. Às vezes você só fazendo esse teste, você vê que o pistonete está travando no meio. Ou então ele dá uma meia travadinha e sobe. Então ele está tendo alguma coisa retendo ele ali, ele já está riscado. O corpo do carburador já está riscado por dentro, alguma coisa está prendendo. Às vezes uma falta de lubrificação. E então é uma coisa que você tem que verificar. Outra coisa, parece que é impossível de acontecer, mas acontece muito. As molas que quando o pistonete sobe, ele tem uma mola que pressiona para forçar ele para baixo de novo, né? Tem ali uma relação da pressão do ar e dessa mola, que tem que ser bem equalizada. O pessoal às vezes mexe naquela mola e estica a mola. Às vezes você tem uma situação em que um dos carburadores, do lado esquerdo ou direito, tá com a mola desse tamanho e a outra tá desse. Que foram lá esticar. Às vezes está com pistonete com agulhas diferentes. Às vezes colocaram a arruela numa agulha e na outra não colocaram. Às vezes colocaram a arruela demais, colocaram a arruela de menos. Acontece de tudo. Então você tem que ver, revisar tudo isso aí, arrancar os pistonetes, verificar as molas, ver lá de novo nos vídeos desse pessoal que eu recomendei aí, que tem vídeo sobre tudo isso aí, né? Pistonete da CB450, os carburadores, vocês vão achar isso tudo aí. E para dar uma revisada, ver se está tudo ok. Porque às vezes você está com um problema de desenvolvimento, um problema de alta, a minha moto não tá desenvolvendo bem, a minha moto está travada, minha moto engasga, eu enrosco o punho, ela hesita e depois ela vai. São problemas que podem estar relacionados aí ao circuito de alta, inclusive todo o mecanismo dos pistonetes, da mola, da agulha, regulagem, etc. Então dá uma olhada lá que é bom. O sexto problema que você tem que verificar se está ocorrendo lá nos carburadores da tua CB, seja ela 400 ou 450, é como é que está como é que estão as borboletas, o estado de vedação delas. Você colocou lá na equalização, ficou lá fechando as duas certinho, mas quando você coloca uma lanterna na entrada lá que vem da caixa de filtro de ar por trás e olha o carburador pela saída dele, com a borboleta fechada, você vai ver lá a luz passando. Vai ver a luz passando em um e não vai ver a luz passando no outro. Ou você vai ver a luz passando nos dois, né? Então isso aí é um teste que você deve fazer. Fala, pô, eu tô com um problema aqui de borboleta. Pode ser um problema de borboleta desgastada. Ali no corpo do carburador também, quando ela bate, às vezes desgasta ali e acaba passando um pouco de luz no teste. Se está passando luz, vai passar ar. E acredite, o pouquinho de luz que você vê é o pouquinho de ar a mais que passa de um lado e não passa no outro, acaba com a regulagem da tua moto. Então a moto não fica boa, ela não fica redonda, não tem jeito. Então esse problema, infelizmente, é um problema que você em casa você vai ter dificuldade, vai ser muito difícil você resolver. Você vai ter que levar seu carburador para uma restauração completa, né? Aquela borboleta vai ser retirada, aquele eixo de borboleta vai ser retirado, vai ser tudo colocado ali justinho, perfeitamente, e você vai ter um carburador filé novo de novo, ok? O oitavo problema também é uma coisa que você não vai conseguir resolver em casa. Não vai conseguir resolver em casa, que é a questão da deformação do duto interno lá do carburador, né? A chamada ovalização. Isso aí é só fazendo a restauração do carburador por um profissional competente que sabe e tem material para fazer isso aí. A gente não vai conseguir fazer em casa, mas é um problema que pode estar acontecendo com seu carburador e você nunca sabe por que a tua moto não fica boa. Mesmo teste, né? Às vezes é o desgaste na borboleta,
e às vezes é um problema de ovalização, desgaste no corpo do carburador lá, no duto, e também pode ser uma questão de ovalização. Na CB eu acho mais difícil acontecer a ovalização, mas tenha ciência que esse problema existe, pelo menos didaticamente para você, de moto de uma maneira geral, tá ok? Pode acontecer, fica atento a isso. Chegamos ao nosso nono item a ser verificado, nono defeito, nono problema, que a gente tem que se preocupar em verificar lá nos nossos carburadores, que é outro item que você não vai conseguir resolver em casa só mandando seus carburadores para um profissional competente, especializado em carburadores, né, para resolver o teu problema, que é a folga no eixo da borboleta. Pois é, acontece isso aí também. Eu falei lá da entrada de ar das borboletas não fechando iguais, que é o problema de equalização. Falei da deformidade da borboleta, desgaste da borboleta, do corpo do carburador, ovalização. Tudo isso causa entrada irregular, diferente de ar nos dois carburadores, mais um que o outro. E a folga no eixo da borboleta causa o mesmo problema. Às vezes não tem problema na borboleta, mas quando você enrosca o punho, o eixo ele se desloca um pouquinho dentro da sede dele. E esse deslocamento vai causar ali uma fração de milímetro de diferença que vai passar. Se você colocar a lanterna atrás, você vai ver a luz passando. E se passou luz, vai passar um pouquinho. Então é outro problema para levar para o profissional competente para fazer isso. E o 10º item, finalmente, não menos importante, muito pelo contrário, que aqui não estamos elencando a questão de importância, o que se deve verificar primeiro ou por último, ou qual menos importante, mais importante, é a entrada falsa de ar. Pô, mas a entrada falsa de ar não é carburador, mas está ali ligado ao sistema de alimentação de combustível do motor. E vai ter a mesma coisa que vai dar uns defeitos até piores que o problema no carburador. Se você tiver entrada falsa de ar nos coletores de admissão, por exemplo, costuma dar muito essa entrada falsa de ar ali na borracha, né, de vedação que pega no motor e pega no coletor de admissão. Ali tem uma borracha de vedação. Aquela borracha de vedação costuma rasgar, costuma partir, costuma deformar e começa a passar ar por ali. Se isso acontecer, a moto começa a falhar, começa a estourar, pipocar. Quando ela começa a acontecer cada coisa que você fala, caraca, meu motor foi pro vinagre. Não, é só uma entradinha de ar ali no coletor, né? O coletor já está muito velho, rachado, já tá dando entrada de ar, né? Você também pode ter entrada de ar lá nos dutos de ar da entrada do carburador, aqueles que vêm lá do filtro, da caixa do filtro de ar. Ali o problema vai ser menos grave, você vai ter menos problemas assim que você vai perceber. A moto vai andar, a caixa e o filtro restringe um pouco a entrada de ar, e quando você fez a regulagem lá nas agulhas de regulagem de ar combustível, você fez baseado com ele puxando da caixa do filtro de ar, Você começa a entrar não pela caixa, mas ali no duto, na mangueira, você acabou com essa tua regulagem. Vai estar passando mais ar do que devia e a tua mistura vai ficar pobre. E mistura pobre é um problema sério para a moto, para a CB principalmente. Porque você com uma mistura pobre, você vai ter mais aquecimento no motor, você vai ter problemas que você pode estar reduzindo a vida útil do teu motor. Então, o que você achou da lista aí? Sabia de todos esses itens que você tinha que verificar, tinha que se preocupar com o carburador da sua CBzona? Tem algum item que você fala, pô Marcelo, faltou, mas eu coloquei só 10, pode ter faltado alguma coisa aí. Mas aí, coloca nos comentários aí embaixo aí, Marcelo, também tem tal coisa, que aí o pessoal também lê e a gente vai agregando mais conhecimento aí e propagando esse conhecimento para os amigos aí. Tá legal? Um forte abraço a todos, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo, até a próxima, fiquem todos com Deus.